A jovem inocente precisa de um doador e o milionário que partiu seu coração surpreende. A cidade de São Vicente era uma mistura de sonhos e desilusões. Entre o luxo cintilante dos edifícios do centro e a poeira das vielas nos subúrbios, Sofia, uma jovem de apenas 22 anos, vivia uma batalha que muitos considerariam uma agonizante tragédia. Sua saúde era vulnerável, marcada por uma doença rara que aprendia a um ciclo constante de idas e vindas ao hospital. Com seu cabelo castanho claro, moldando seu rosto angelical, ela sempre parecia irradiar uma esperança, mesmo quando seu corpo fraquejava. As paredes brancas do hospital eram testemunhas silenciosas de sua luta. E enquanto guerreava contra a dor, o mundo ao seu redor parecia girar rápido demais, indiferente à sua dor. Enquanto isso, Lucas, um empresário milionário de 30 anos, observava tudo à distância. Seu coração se enroscava em arrependimento toda vez que seu olhar cruzava com a figura delicada de Sofia. Anos atrás, ele partira seu coração, com promessas não cumpridas e uma traição que ela nunca mereceu. Agora, ao assistir sua luta pela vida nas redes sociais, Lucas se via preso entre o desejo de ajudá-la e o medo de reabrir antigas feridas. As notícias se espalharam como pólvora. Sofia precisava urgentemente de um doador de medula óssea. A urgência do pedido ecoava em cada canto da cidade, e algo inexplicável arrastava Lucas para mais perto dessa realidade. O que ele faria? A cada passo que Sofia dava em direção à recuperação, Lucas sentia seu próprio peito apertar. Ele poderia ajudar a quem feriu, sacrificar seu orgulho por uma segunda chance de redenção? Ou ficaria à sombra de seus erros, mantendo-se à distância como um espectador impotente? Ao tomar a difícil decisão de se oferecer como doador, um segredo familiar surgia na superfície, como um monstro adormecido embaixo da água calma. Revirando velhas histórias, Lucas descobriu que o passado ocultava informações que poderiam mudar tudo. A verdadeira origem da doença de Sofia o ligava a uma parte de sua própria história que ele nunca soubera. Algo que podia explicar a conexão deles, algo que poderia transformar não apenas suas vidas, mas o tecido de suas famílias. Sofia estava ansiosa e desconfiada quando Lucas chegou. Os olhos dela tremiam, e o nó na garganta dela doía mais do que qualquer agulha. Sentimentos antigos ressurgiram de uma maneira avassaladora, desafiando tudo o que ela pensou que poderia sentir por ele novamente. Como seria possível? Estariam eles prontos para enfrentar não apenas o caos do passado, mas também o mistério por trás da sua doença? A conexão que agora compartilhavam poderia evoluir em amor ou se transformar em ruína. O futuro permanecia nebuloso e a pergunta gravava-se na mente de Sofia. A redenção era mesmo possível quando o amor e o sacrifício se entrelaçam em uma dança tão complexa? Enquanto isso, um mistério se desenrolava, sugerindo que a jornada deles apenas começara. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia sentiu um frio na barriga quando Lucas entrou no quarto. A luz suave do hospital fazia seu coração acelerar. Ele parecia mais maduro, mas a dor que ela sentia por sua presença era a mesma de anos atrás. O ar estava pesado de emoções não ditas.
Ela queria gritar, perguntar tudo, mas suas palavras estavam presas. Lucas, por outro lado, parecia determinado, como se tivesse decidido que aquele momento era a chance de mudar tudo. No meu exame tudo vai dar certo, disse ele tentando forçar um sorriso. Sofia apenas assentiu, mas um nó sombrio se formava em seu estômago. O que Lucas sabia que ela não sabia? O que o passado ainda escondia? Antes que pudessem se conectar, a porta se abriu com um estrondo, e uma mulher mais velha entrou, com o rosto enrugado e olhos flamingos. Sua presença era impositiva. Lucas, ela gritou, a raiva em sua voz, cortando o silêncio. Eu não quero que você faça isso. Você não sabe o que está se metendo. O coração de Sofia disparou. Quem era essa mulher? O rosto de Lucas se contorceu em horror, e eles trocaram olhares intensos, como se um segredo estivesse selado entre eles. Mãe, eu não posso deixá-la assim. Eu sou o único que pode ajudar. Ele respondeu, a voz trêmula. Ajuda? Ela riu sarcasticamente. Você não entende. Você pode estar jogando tudo fora. Essa menina, ela tem mais segredos do que você imagina. Sofia não conseguia processar. O que estava acontecendo? A mulher olhou diretamente para ela e a sensação de perigo a envolveu. Era como se ela estivesse sendo analisada, uma presa em um jogo que não entendia. Você pode não ser quem pensa que é, querida. A mulher disse lentamente, cada palavra como uma faca. As palavras a atravessaram. Os dois sempre tiveram um passado conturbado, mas agora a tensão esquentava. O que você quer dizer com isso? Sofia perguntou, sua voz mal saindo, mas a determinação a fez avançar. Lucas estava paralisado, os lábios pressionados em uma linha fina. Lucas então se virou para a mãe. O que você sabe sobre ela, mãe? Você não pode simplesmente aparecer assim e arruinar tudo. Você se lembra do que aconteceu da última vez que você se apaixonou por alguém dessa família? A mulher disparou, a fúria na voz ecoando pelo quarto. Sofia sentiu que o chão sob seus pés começava a desmoronar. A expressão de Lucas mudou. Uma sombra de pânico cruzou seu rosto. Não, não pode ser, ele sussurrou. Seu olhar se voltou rapidamente para Sofia, e os olhos dele estavam a suplicar por uma explicação. Mas o que quer que a mulher tivesse revelado, o ar entre eles estava elétrico, e o peso da revelação começou a envolver as paredes do quarto. O que acontecerá se você descobrir a verdade, Lucas? E se até tudo isso for mais do que apenas uma doença? Você está preparado para as consequências? Essa garota pode não ser quem você pensa que é, a mãe disse, e suas palavras foram como uma bomba explodindo no universo deles. Sofia estava paralisada. O que significava aquilo? Que segredos estavam escondidos no fundo da sua história? A esperança de um novo começo se transformou em um labirinto de medos e incertezas. O silêncio que se seguiu era opressivo. Lucas parecia perdido em seus pensamentos, enquanto o coração de Sofia batia forte, como se estivesse tentando escapar. O passado começou a se desviar da imagem perfeita que ela havia construído. As promessas de amor e recomeço agora se tornavam nuvens escuras. Você não vai ficar aqui para descobrir, vai? A mãe de Lucas acusou, e a tensão era palpável. As palavras flutuavam no ar. E o que antes parecia ser uma chance de redenção, agora estava carregado de segredos e traições. A verdade estava mais próxima, mas a que custo? Sofia não sabia se tinha forças para enfrentar o que viria a seguir. O que mais escondia o passado dela? O que Lucas faria com essa nova informação? No meio do caos, um grito ecoou pelo corredor, seguido de um turbilhão de enfermeiros e médicos, e o mundo de Sofia virou de ponta cabeça mais uma vez. O futuro que ela desejava agora se tornava uma miragem distante, enquanto a realidade se despedaçava ao seu redor. O silêncio pesado no quarto parecia ter vida própria. Sofia sentia o coração sair do peito.
As palavras da mãe de Lucas foram como facadas, cortando a esperança que começava a brotar. O olhar de Lucas, antes cheio de determinação, agora estava repleto de desespero e confusão. Mas antes que qualquer um pudesse processar a reviravolta, o alvoroço no corredor estourou como uma bomba. Um grupo de enfermeiros entrou correndo, com rostos pálidos e expressões de pânico. Há um problema com uma paciente na sala, ao lado, gritou uma enfermeira, enquanto outro médico tentava acalmar o caos. Sofia não entendia. O que estava acontecendo? A atmosfera se tornava eletricamente tensa, e cada batida do seu coração ressoava como um tambor. Desculpe, vou ver o que está acontecendo, Lucas disse, sua voz tensa. Ele correu para fora do quarto, deixando Sofia e a mãe dele sozinhas. O ar estava tão pesado que Sofia mal conseguia respirar. O que mais esta mulher poderia dizer? E quem ela realmente era? Você não deve se envolver com ele, querida, disse a mulher, cruzando os braços. Sofia levantou a cabeça, desafiadora. Eu não tenho medo de você, e você não pode simplesmente decidir quem eu posso ou não amar. Mas antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, a mulher se aproximou. Você não sabe o que está por trás desse amor. Você está em perigo, e ele também. Sofia franziu a testa. O que isso significava? Diga logo o que você sabe, gritou, a angústia tomando conta dela. Os corredores estavam barulhentos, mas o silêncio no quarto era ensurdecedor. Você precisa ouvir. A mulher começou, mas suas palavras foram interrompidas. Um grito cortou o ar, um grito familiar. Era o eco de uma dor profunda, e Sofia reconheceu a voz. Era sua própria mãe. A confirmação da sua relação com Lucas, junto com a revelação da sua doença, começava a mostrar um jogo muito mais sinistro. Sofia se lembrou de momentos em que a mãe chorava baixinho durante a noite, mas nunca havia questionado. E agora a conexão estava viva e pulsante, porque Lucas e ela estariam atados a um mesmo destino sombrio. Lucas voltou, seu rosto pálido, quase translúcido. Sofia, sua mãe, está. Mas antes que pudesse terminar, a porta se abriu novamente, e um médico entrou, o olhar carregando o peso do mundo. Sofia, precisamos levá-la para o departamento de emergência. Sua condição piorou rapidamente. A sala parecia um labirinto. As vozes se misturavam em gritos e sussurros. As luzes do corredor piscavam, e um grupo de médicos se aproximou, os rostos concentrados e apressados. Sofia sentia um frio na barriga. O que estava acontecendo? Era uma queda no tempo, e ela precisava do chão firme sob os pés. Eu vou com você, Lucas gritou, mas o médico balançou a cabeça com firmeza. Não temos tempo. Você precisa esperar aqui. Ela não vai a lugar nenhum sem mim, Lucas insistiu. Seu corpo rígido como uma rocha, mas a cena estava se desenrolando rapidamente. O ar estava denso de tensão, e a batalha interna de Sofia se intensificava. Um grito a fez acordar. Será que a história deles estava se entrelaçando de uma maneira trágica e irrevogável? Foi quando a voz da mãe de Lucas ecoou mais uma vez. A verdade virá à tona, meu filho. Não importa o que você faça. O médico puxou Sofia para o corredor, e a última visão que teve de Lucas foi ele caindo para os joelhos, a expressão de desespero e confusão estampada em seu rosto. Como se a realidade estivesse se despedaçando ao seu redor. Estava tudo mudando. Quem era Sofia, realmente? O que a mãe dela tinha a ver com Lucas? O que significava essa união? A correria do hospital se tornava um eco distante diante do labirinto de perguntas que agora a cercavam. E enquanto ela era levada em direção ao desconhecido, uma única pergunta pairava no ar. Até onde estariam dispostos a ir para descobrir a verdade? Sofia foi puxada para o corredor. O batimento acelerado do seu coração, batendo forte contra seu peito. As luzes brancas do hospital pareciam ofuscar sua visão, e a adrenalina começava a tomar conta dela. A urgência da situação batia como um tambor. A mente dela estava a mil.
O que aconteceu com sua mãe? E a revelação da mãe de Lucas. Ela estava perdida em pensamentos quando, de repente, uma enfermeira a puxou para um quarto. Rápido, dentro! Gritou a enfermeira, enquanto Sofia tentava entender o que estava acontecendo. E antes que ela pudesse protestar, a porta se fechou com um estrondo. Um médico estava ali, mal encarado, sua expressão carregando o peso do mundo. Precisamos de um exame de urgência. Você pode sentir dor, mas precisamos agir rápido. Ele disse rapidamente, sem olhar diretamente nos olhos dela. Sofia apenas assentiu, a confusão apertando seu peito. Enquanto isso, Lucas estava do lado de fora, sua mente cheia de perguntas. O que estava acontecendo com Sofia? Ele se sentia impotente. Tentava entrar, mas a porta permaneceu fechada. O desespero crescia. A raiva que sentia pela mãe por ter aparecido naquele momento só aumentava. Ele só queria saber se Sofia estava bem. Sofia estava deitada na mesa de exame, com os olhos fechados, absorvendo a tensão. Então um grito ecoou pelo corredor. Era um grito familiar, um grito que seu coração reconheceu imediatamente. Era a voz de sua mãe, repleta de dor e desespero. Tudo parou. A enfermeira e o médico trocaram olhares alarmados. Não, o que está acontecendo? Sofia exclamou, sentando-se abruptamente na maca. O médico hesitou e a enfermeira parecia angustiada. Um choque percorreu seu corpo, como um raio rasgando o céu. Com o coração disparado, ela forçou a porta e saiu, ignorando as advertências da enfermeira. A cena que presenciou a deixou paralisada. Sua mãe estava sendo levada em uma cama de emergência, cercada por médicos e enfermeiros, em um estado crítico. O rosto dela estava pálido e uma expressão de dor dominava seu semblante. Mãe! Sofia gritou, desmoronando. Assim que a viu daquele jeito, tudo dentro dela desabou. Lucas estava ali, seus olhos fixos na situação, a preocupação desenhada em seu rosto. Mas havia algo mais. A tensão na sala era palpável. Havia algo em seus olhares, algo que parecia mais profundo e sombrio. Eu não entendi, disse Sofia, a voz tremendo. O que está acontecendo com ela? Ela teve uma fração de segundo em que tudo ficou em silêncio. Eu não sabia que sua mãe estava doente, Lucas confessou, a voz cortada pela dor. Eu não sabia de nada. Neste instante, a versão dela do mundo desmoronou. A verdade começou a aparecer, sussurrando segredos que ela não desejava ouvir. Havia uma ligação entre eles que ia muito além de seus conflitos e dor. O que a mãe dela tinha? E por que a mãe de Lucas sabia? Sofia mal teve tempo de pensar quando uma enfermeira apareceu, interrompendo seu turbilhão de emoções. A enfermeira estava pálida, ofegante, e sua expressão era de quem trazia más notícias. Desculpe, precisamos de você agora, gritou, puxando Sofia para longe de Lucas. É uma emergência. Sofia queria se soltar, mais uma. Onda de pânico tomou conta dela. Antes que pudesse gritar, a enfermeira a levou a um quarto separado, onde uma tela de monitorização mostrava seus batimentos cardíacos. Um médico entrou e as palavras afetaram Sofia como uma tempestade. Temos uma descoberta. Você é a chave para tudo isso. Sua condição vai mudar tudo. Os olhos de Sofia se arregalaram. O que ele queria dizer? A verdade começava a se formar, mas era uma verdade que ela não estava pronta para encarar. A luz no quarto refletia o terror em seu coração. Era uma revelação, uma bomba que estava prestes a explodir. Esperamos que você seja compatível, mas precisamos verificar se sua mãe e você têm a mesma condição genética. Sofia estava atordoada. O que era aquela condição? E o que isso significava para Lucas, para todos? Enquanto tudo girava ao seu redor, ela percebeu. A luta dela para se salvar estava entrelaçada com a história que Lucas e sua mãe guardavam nas sombras. O futuro estava em jogo, e a única coisa que restava era a incerteza. E assim,
Na escuridão daquela sala, a linha tênue entre amor e desespero começou a se rasgar. O que mais estava escondido e o que o futuro traria para eles agora? Sofia estava atordoada. As palavras do médico Flute estavam no ar como uma bomba prestes a explodir. Você é a chave para tudo isso, ecoavam em sua mente. Mas antes que ela pudesse processar, a enfermeira se aproximou novamente, alarmada. Precisamos de você agora urgentemente. A enfermeira puxou para fora da sala, ignorando suas perguntas. O que está acontecendo com minha mãe? Sofia gritou, ainda inquieta. O medo estampava seu rosto, mas a enfermeira não respondeu. Apenas a conduziu para um corredor amplo, onde o movimento frenético de médicos e enfermeiros tornava o ambiente caótico e desesperador. Lucas, à distância, a observou perder-se entre as paredes frias do hospital. Seu coração estava agitado. Ele queria correr até ela, segurar sua mão, mas a dor e a confusão o paralisavam. A tensão no ar era quase palpável. Quando Sofia finalmente foi levada de volta ao centro de emergência, algo estranho ocorreu. Um grito repentino ecoou de um apartamento adjacente, fazendo todos pararem. Um médico saiu apressadamente de um quarto, sua expressão revelando que algo terrível havia acontecido. Não pode ser. Sofia tensou em voz alta, enquanto o pânico começava a dominá-la. O médico que a acompanhava a empurrou gentilmente, tentando guiá-la calma, mas a urgência do momento causava vertigem. Foi então que tudo mudou. Uma mulher entrou correndo, cabelos desordenados e rosto pálido, que se destacou no meio daquele caos. Sofia, você precisa ouvir. A voz dela era frenética, mas uma parte de Sofia não conseguia reconhecer aquela mulher. Era uma imagem borrada, mas o rosto a intrigava, como se parte de um quebra-cabeça faltasse. Quem é você? A dúvida a afetava enquanto o caos ao seu redor parecia aumentá-lo. Sou sua tia, sua verdadeira tia. Sua mãe não é quem você pensa. A mulher se lançou, pegando a mão de Sofia, puxando-a. Você está em perigo. Sofia, confusa, indagou. O que você quer dizer? O que está acontecendo? O nó na sua garganta apertava. Cada palavra sentia como um grito que se formava, mas não conseguia sair. O que estão fazendo com você e sua mãe? Você precisa saber a verdade. O olhar da mulher estava carregado de desespero, e pins de morte eram evidentes nas suas feições. Elas trocaram olhares, o peso das palavras não ditas flutuando no ar. E ali, no meio da confusão, algo mais aconteceu. Uma equipe de médicos correu para o que parecia ser um acesso de urgência no corredor. A mulher se virou, o olhar esbugalhado. Eles descobriram algo chocante sobre sua mãe. A história da jovem, em busca de um futuro, agora carregava segredos que se desdobravam com cada palavra que sua tia revelava. Tudo está conectado, Sofia. Você e Lucas, sua conexão, pode ser a chave para entender tudo isso. O clarão dos holofotes iluminou o quadro. A tensão entre os dois jovens crescia à medida que eles se viam envolvidos em uma trama de segredos, traições e revelações que desafiam a lógica do que acreditavam. O desespero no rosto de Lucas tornava-se um espelho da confusão que dominava a mente de Sofia. Vá até ele! A tia exclamou, e imediatamente Sofia sentiu um impulso. O que significava tudo isso? O que mais estava escondido no labirinto de suas vidas interligadas? Enquanto corria na direção de Lucas, o coração dele batia forte. Eles se encararam. E a pergunta pairou. Essa verdade os uniria ou os separaria? Cada segundo parecia um suspiro agonizante. E a única certeza que tínhamos era que a realidade estava prestes a ser moldada por um segredo que mudaria tudo novamente. Sofia estava em um turbilhão de emoções, e o olhar de Lucas a penetrava com a intensidade de 1000 luzes piscando. O que a tia havia mencionado sobre sua conexão
parecia impossível. Mas ela não tinha tempo para pensar. O desespero crescia, e os dois começavam a se aproximar, quase instintivamente, como se a resposta para todos os seus problemas estivesse naquela troca de olhares. Mas aí, a porta da emergência se abriu com um estrondo. Um grupo de médicos e enfermeiros entrou correndo, empurrando uma maca, e um pânico súbito tomou conta do ambiente. O coração de Sofia disparou. Era sua mãe na maca. A expressão de dor e esforço tornava tudo muito real. Ela estava lá, cercada por médicos que não perdiam um segundo. "Mãe!" Sofia gritou. Ela queria correr até ela, mas as mãos de Lucas seguraram seus braços. Um aviso silencioso que dizia: "Espere. Você precisa saber que não é a única em perigo, Sofia." Lucas disse, sua voz firme, mas ele parecia tão perdido quanto ela. "A situação de sua mãe pode estar conectada com a minha, eu pense." Mas as palavras dele se perderam em meio ao grito do médico. "É crítico. Precisamos agir agora", o médico disse, pontos de tensão cravados na atmosfera. "E o que aconteceu?" Sofia perguntou angustiada. As lágrimas começavam a se formar, e a visão embaçada fez maldizer a fraqueza. No entanto, Lucas parecia hesitante, como se estivesse lutando com uma decisão que poderia mudar tudo. Só escute", ele começou, mas antes que pudesse continuar, um grito cortante ecoou pelo corredor. Uma voz familiar que fez o sangue de Sofia gelar. Era sua mãe? Não. Era a mulher que alegava ser sua tia. "Não posso deixá-la, não posso", Sofia murmurou, tentando sair do aperto de Lucas, mas ele estava ali, seu olhar fixo em algo além do que os outros estavam percebendo. A mulher que era tia de Sofia apareceu no quadro, seu rosto branquíssimo. Ela estava pálida, como se tivesse visto um fantasma. Eles descobriram a verdade. A mulher gritou, seu olhar cheio de desespero fixo em Sofia. "Sofia, você precisa saber. Você e Lucas foram usados." O ar ficou pesado. "Como assim?" Sofia olhou para Lucas, confusa e apavorada. Ele parecia paralisado, um pânico no rosto. "A sua condição, Sofia, e o que aconteceu com a sua mãe não é apenas uma coincidência. Você e ele, vocês têm mais em comum do que imaginam." Os olhares se cruzaram. Sofia sentiu um frio correr pela espinha. O que isso significava? Mas antes que qualquer um pudesse responder ou questionar, os médicos começaram a gritar de novo, e o caos aumentou. A mulher continuou. A sala que eles estavam antes estava envolta em segredos, e eles podem ter experiências que mudaram a vida, não só da sua mãe, mas de todas as famílias envolvidas. É uma manipulação. Manipulação? O que está acontecendo? Lucas ergueu a voz, mas logo o som de sirenes cortou a conversa. Algo estava acontecendo. Um médico entrou apressado, seu rosto pálido. A expressão dele fazia o coração de Sofia descompassar. "Precisamos de um doador de emergência. É a única maneira de salvá-la." O chão sob os pés de Sofia parecia desmoronar. Doador? De repente. Precisava entender o que isso tudo significava. Ela estava conectada a Lucas de uma forma que nunca tinha imaginado, mas estava prestes a se tornar ainda mais mortal. "Eu sou compatível", Lucas gritou, tomando a decisão rapidamente. Mas a médica balançou a cabeça. "Não é só isso. Precisamos de mais do que compatibilidade. Há uma sequência de testes que..." Mas as palavras dela se misturaram num turbilhão. Sofia olhou para Lucas, e pelo primeiro momento, ele realmente a via. Como se na gravidade da situação, os dois pudessem encontrar alguma esperança. A tensão cresceu quando, do fundo do corredor, uma figura conhecida emergiu. Era a mãe de Lucas, seu rosto travado numa mistura de dor e vergonha. "Sofia, Lucas, o que vocês acharam que estavam fazendo?" Uma expressão de dor cruzou seu olhar. Antes que alguém pudesse responder, a maca onde estava sua mãe
foi cercada apressadamente, enquanto toda a equipe médica parecia perder as esperanças. Ela não vai aguentar. Precisamos agir imediatamente. As palavras reverberaram na mente de Sofia, como um eco sinistro. Ao mesmo tempo, o olhar dela encontrou o de Lucas, um desejo ardente de entender, de descobrir a verdade que os unia e a tragédia que estavam prestes a enfrentar. Mas antes que pudessem dizer algo, a porta de emergência se fechou abruptamente, cortando a conexão que tinham. E nesse momento fatídico, um grito ecoou pelo corredor. Ela não é sua mãe. Ninguém aqui é quem pensa que é. Era um choque, uma explosão de segredos que transformou tudo em um turbilhão. O passado, a presente e ainda mais mistérios se entrelaçavam. Sofia se viu à beira do desespero, e havia algo na revelação que poderia arruinar tudo. Essa verdade que ainda não saberia poderia ser a união ou a destruição de suas vidas. E entre o frio do abandono e o calor da conexão, a única certeza que tinha era que o futuro agora era um abismo de incertezas. Sofia estava paralisada. A voz da mulher ecoava em sua mente. Ninguém aqui é quem pensa que é. As palavras se misturavam com o som frenético da emergência. O desespero no olhar de Lucas a confrontava, e pela primeira vez ela sentiu um medo profundo, um calafrio que a atravessava da cabeça aos pés. As portas do corredor se abriram com um estrondo e uma equipe médica apressada entrou, o rosto deles carregando uma urgência palpável. "Vamos, precisamos agir rápido", gritou um dos médicos, interrompendo o fluxo da conversa. Os olhos de Sofia seguiram a maca onde sua mãe estava, e o sangue em suas veias parecia congelar. E, se a verdade for mais sombria do que podemos imaginar, uma pergunta sem resposta ecoou na cabeça de Sofia, enquanto ela tentava digerir tudo o que estava acontecendo. "Não pode ser", Lucas sussurrou, seu olhar fixo na mãe. "Ela está se envolvendo demais." A frustração e o medo em seu tom faziam Sofia sentir que o chão estava se movendo sob ela. Num instante, a atmosfera mudou. A mulher que dizia ser a tia de Sofia gritou: "Vocês não têm ideia do que pode acontecer se não descobrirem a verdade agora." Com um gesto frenético, ela puxou Sofia para mais perto. "A condição genética está se espalhando." Sofia olhou para Lucas, confusa e amedrontada. "O que você quer dizer com isso?" Seus lábios tremiam e os olhos dela se encheram de lágrimas. O hospital, antes um lugar de esperança, agora parecia uma armadilha escura. Mas antes que a tia pudesse responder, um frio indescritível percorreu o corredor. As luzes começaram a piscar, e um grito desesperado ecoou de outro quarto. Era uma mulher, e Sofia logo reconheceu a voz. Era a enfermeira que estava com sua mãe. Ela não resistiu. A enfermeira gritou. E em instantes, a sala inteira ficou paralisada. As expressões de todos mudaram para puro horror. A dor atravessou Sofia como um raio. Não, não poderia ser. Lucas agarrou a mão dela, sua voz intensa. "Sofia, precisamos ir agora." Mas as palavras dele se dissiparam no ar enquanto o pânico se espalhava. As portas se abriram novamente e duas figuras familiares surgiam. Eram os pais de Sofia, mas havia algo de diferente neles. O olhar sombrio, o semblante pálido. "Mãe, pai, o que estão fazendo aqui?" Sofia perguntou, a voz se quebrando. Mas a resposta deles nunca veio. "Você não pode confiar neles, Sofia." A tia gritou, em desespero. "Eles guardam segredos que vão além do que você pode imaginar." Aquela revelação inundou o ambiente como um tsunami. A tensão explodiu em gritos, e todos começaram a questionar uns aos outros. Lucas encarava o pai de Sofia. A raiva e a confusão na sua expressão tornaram-se insuportáveis. "Você sabia de tudo isso, não sabia?" No chão, um médico gritou, e todos foram forçados a recuar. A equipe médica já não havia perdido tempo. Os gritos eram cada vez
mais frenéticos enquanto tentavam estabilizar a situação em torno da emergência. Foi quando a porta se abriu novamente e um homem alto e enigmático entrou. Ele tinha ares de autoridade, um eco de mistério ao redor dele. Espera, não pode ser. Você está vivo? A mãe de Lucas sussurrou, seu rosto pálido como um fantasma. Os murmúrios começaram novamente. Quem é ele? O que está acontecendo? Sofia se perguntava, a mente em uma montanha russa. O homem encarou Sofia e Lucas, e um sorriso sombrio apareceu em seus lábios. Ah, finalmente! O reencontro de duas almas perdidas. O que fariam se soubessem que o destino de suas mães estava selado desde o início? As palavras dele cortaram como uma lâmina. O caos que reinava agora parecia ter um novo propósito, e a verdade que se desenrolava era mais sombria do que qualquer um poderia suportar. Sofia e Lucas trocavam olhares de terror, um labirinto de perguntas fervilhando. E no ápice daquela tensão, o homem continuou. Vocês têm que decidir rapidamente. O que estão dispostos a sacrificar para salvar aqueles que amam? As palavras ressoaram na mente de Sofia, inchando seu coração com medo. O futuro deles estava prestes a se desmoronar ainda mais. E enquanto ela se perguntava o que tudo isso significava, uma sombra cresceu no corredor, revelando uma verdade ainda mais assustadora que girava em torno de suas vidas. Logo saberão. O homem murmurou, e com isso tudo ficou em silêncio, e da escuridão que se aproximava, uma dúvida pairava no ar. O que mais eles ainda precisavam descobrir? Sofia estava imóvel. As últimas palavras do homem ecoavam em sua mente, desenhando um quadro sombrio. Ninguém aqui é quem pensa que é. A tensão no ar aumentava, como se todos ao redor sentissem. O olhar de Lucas, cheio de confusão e dor, refletia seu desespero. A mulher que dizia ser sua tia parecia prestes a desmoronar. Precisamos saber a verdade, Sofia. Sua vida depende disso. Ela puxou Sofia para mais perto, como se a força de seu corpo pudesse protegê-la. Mas tudo estava mudando. O caos aumentava à medida que a equipe médica tentava estabilizar a situação ao redor. O médico que havia entrado há pouco olhou com seriedade para o grupo. Precisamos de todos os detalhes. Cada um de. Vocês podem ser a resposta que estamos procurando. A tensão pulsava nas veias de Sofia. O que mais ela poderia descobrir? Então, entre murmúrios e gritos, um barulho ecoou. Uma porta se abriu e uma figura conhecida surgiu. Era a mãe de Lucas, com o rosto pálido, os olhos arregalados de terror. Lucas, ela gritou, mas logo as palavras se perderam no tumulto. O silêncio que se seguiu estava carregado de expectativa. O homem que até então permanecia em pé, observando tudo, olhou para a mãe de Lucas e sorriu. Você não deveria estar aqui, Clara. Está fugindo do que realmente é. Clara paralisou, os olhos fixos, com um misto de raiva e medo. Você não entende o que está dizendo. Ela parecia prestes a desabar, mas a revelação estava prestes a se soltar, como um botão pronto para ser pressionado. Na verdade, eu entendo muito bem, e você também, Sofia. O homem continuou, agora caminhando lentamente em direção a Lucas e Clara. Você não é apenas uma mulher doente. Você é parte de tudo isso. A sala inteira parecia prender a respiração. O que ele queria dizer? O medo se instalou como um visitante indesejado. A condição genética que afeta a sua mãe é bem mais complexa. Não é apenas uma doença. É um legado. Ele gesticulou de forma dramática e as palavras ecoaram nas paredes brancas. E para vocês dois, esse legado não é apenas um fardo. É uma escolha. Um silêncio pesado tomou conta, até que Lucas se adiantou. O corpo tenso de apreensão. Você está dizendo que estamos conectados por isso? Que isso é hereditário? A incredulidade na voz dele parecia fazer o ar ficar mais denso. Sim, se vocês não descobrirem a verdade agora, o tempo vai se esgotar.
Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. O homem olhou para Sofia e sua expressão se contorceu em algo parecido com dor. Sofia, a sua mãe, não é quem você pensa que é, e você também não. Nesse instante, como uma lâmina afiada, cortando o silêncio, outra enfermeira entrou correndo, seu rosto pálido. Precisamos de você, Sofia. Sua mãe está em estado crítico. E há uma possibilidade que você possa ajudar. Como? O que eu faço? O desespero transbordando em sua voz. Um nó se formou na garganta de Sofia. A cada palavra da enfermeira, a conexão entre todas as revelações parecia se tornar um quebra-cabeça caótico e inacabado. Precisamos da sua compatibilidade. Não temos tempo, implorou a enfermeira, enquanto tirava Sofia do transe. Mas a última frase da enfermeira ganhou vida própria, aterrissando pesadamente em seus pensamentos. Compatibilidade? Então tudo aconteceu de novo. Um grito cortante ecoou pelo corredor. Era sua mãe. O desespero encheu o ar como um balão prestes a estourar. Sofia, sem pensar, correu, considerando toda a verdade que ainda não conhecia. O homem e a mulher trocavam olhares sombrios enquanto Lucas a seguia, incapaz de ficar para trás. Pare! Você não sabe o que está fazendo! Gritou a mãe de Lucas, visivelmente apavorada. Mas Sofia não parou. O chamado de sua mãe era como um farol perdendo a energia. E nesse momento, uma nova verdade começou a despontar. Você não deve fazer isso, Sofia. A voz de Lucas ecoou atrás dela, mas o chamado estava distante. O olhar de sua mãe atravessou sua mente como uma flecha. Enquanto pensava em tudo, uma nova revelação se desenvolveu em sua cabeça. A possibilidade de que sua mãe não fosse apenas uma vítima, mas também uma chave para um mundo que ela nunca conheceu. E foi aí que tudo fez sentido. Vocês não são só amigos. Vocês estão destinados a se encontrar, não por acaso, mas por escolha. A mulher que se dizia tia de Sofia disse, com lágrimas nos olhos. Mas antes que alguém pudesse responder, uma tremenda explosão ecoou do fundo do corredor. As luzes começaram a piscar, o alarme soava e a realidade estava prestes a se desmoronar. O caos se instaurou novamente. O que estava acontecendo? Tudo estava se transformando em um pesadelo. Foi então que Sofia teve certeza de que nada jamais seria como antes. Antes que pudesse processar, o teto começou a desabar, e tudo o que antes era familiar se tornava um turbilhão de desespero e incertezas. E no meio disso, a única certeza era que a verdade que estavam prestes a descobrir mudaria tudo. E talvez, no fundo, eles não estivessem prontos para enfrentar o que estava por vir. Sofia estava paralisada. As últimas palavras do homem ecoavam em sua mente, desenhando um quadro sombrio. Ninguém aqui é quem pensa que é. A tensão no ar aumentava, como se todos ao redor sentissem. O olhar de Lucas, cheio de confusão e dor, refletia seu desespero. A mulher que dizia ser sua tia parecia prestes a desmoronar. Precisamos saber a verdade, Sofia. Sua vida depende disso. Ela puxou Sofia para mais perto, como se a força de seu corpo pudesse protegê-la. Mas tudo estava mudando. O caos aumentava à medida que a equipe médica tentava estabilizar a situação ao redor. O médico que havia entrado há pouco olhou com seriedade para o grupo. Precisamos de todos os detalhes. Cada um de vocês pode ser a resposta que estamos procurando. A tensão pulsava nas veias de Sofia. O que mais ela poderia descobrir? E então, entre murmúrios e gritos, um barulho ecoou. Uma porta se abriu e uma figura conhecida surgiu. Era a mãe de Lucas, com o rosto pálido, os olhos arregalados de terror.
Lucas, ela gritou, mas logo as palavras se perderam no tumulto. O silêncio que se seguiu estava carregado de expectativa. O homem, que até então permanecia em pé, observando tudo, olhou para a mãe de Lucas e sorriu. Você não deveria estar aqui, Clara. Está fugindo do que realmente é. Clara paralisou, os olhos fixos com um misto de raiva e medo. Você não entende o que está dizendo. Ela parecia prestes a desabar, mas a revelação estava prestes a se soltar, como um botão pronto para ser pressionado. Na verdade, eu entendo muito bem. E você também, Sofia. O homem continuou, agora caminhando lentamente em direção a Lucas e Clara. Você não é apenas uma mulher doente. Você é parte de tudo isso. A sala inteira parecia prender a respiração. O que ele queria dizer? O medo se instalou como um visitante indesejado. A condição genética que afeta a sua mãe é bem mais complexa. Não é apenas uma doença, é um legado. Ele gesticulou de forma dramática, e as palavras ecoaram nas paredes brancas. E para vocês dois, esse legado não é apenas um fardo, é uma escolha. Um silêncio pesado tomou conta, até que Lucas se adiantou, o corpo tenso de apreensão. Você está dizendo que estamos conectados por isso? Se isso é hereditário? A incredulidade na voz dele parecia fazer o ar ficar mais denso. Sim, e se vocês não descobrirem a verdade agora, o tempo vai se esgotar. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. O homem olhou para Sofia, e sua expressão se contorceu em algo parecido com dor. Sofia, a sua mãe, não é quem você pensa que é, e você também não. Nesse instante, como uma lâmina afiada cortando o silêncio, outra enfermeira entrou correndo, seu rosto pálido. Precisamos de você. Sofia, sua mãe está em estado crítico, e há uma possibilidade de que você possa ajudar. Como? O que eu faço? O desespero transbordando em sua voz. Um nó se formou na garganta de Sofia, a cada palavra da enfermeira. A conexão entre todas as revelações parecia se tornar um quebra-cabeça caótico e inacabado. Precisamos da sua compatibilidade. Não temos tempo, implorou a enfermeira, enquanto tirava Sofia do transe. Mas a última frase da enfermeira ganhou vida própria, aterrissando pesadamente em seus pensamentos. Compatibilidade? É. Então tudo aconteceu de novo. Um grito cortante ecoou pelo corredor. Era sua mãe. O desespero encheu o ar como um balão prestes a estourar. Sofia, sem pensar, correu considerando toda a verdade que ainda não conhecia. O homem e a mulher trocavam olhares sombrios, enquanto Lucas a seguia, incapaz de ficar para trás. Pare, você não sabe o que está fazendo, gritou a mãe de Lucas, visivelmente apavorada. Mas Sofia não parou. O chamado de sua mãe era como um farol, perdendo a energia. E nesse momento, uma nova verdade começou a despontar. Você não deve fazer isso, Sofia. A voz de Lucas ecoou atrás dela, mas o chamado estava distante. O olhar de sua mãe atravessou sua mente como uma flecha. E enquanto pensava em tudo, uma nova revelação se desenrolou em sua cabeça. A possibilidade de que sua mãe não fosse apenas uma vítima, mas também uma chave para um mundo que ela nunca conheceu. E foi aí que tudo fez sentido. Ao entrar na sala de emergência, um choque a paralisou. Havia monitores apitando, pessoas correndo. Mas no centro do caos, Sofia avistou algo que a fez congelar. Sua mãe não estava sozinha. Ao lado dela, uma figura familiar e inesperada se ergueu das sombras. Era o pai de Lucas. A expressão dele estava carregada de dor, e a mão dele segurava a de sua mãe, como se tentasse transmitir algum tipo de conforto. Mas havia algo mais. A troca de olhares entre eles era cheia de uma história não contada, um mistério que gritava por respostas. Não! O que você está fazendo aqui? Lucas gritou,
seu corpo tenso como um arco. É preciso saber a verdade, o pai de Lucas disse. E agora havia uma fragilidade em sua voz que nunca tinha estado ali antes. O impacto das palavras ecoou na sala, como um trovão, e os dois jovens foram atingidos pelo peso da revelação. Você é, Sofia começou, as palavras falhando em sair. Estamos todos interligados. O que aconteceu com vocês? É parte de algo muito maior. Ele parecia triste, derrotado, e Sofia sentiu seu coração acelerar. Vocês são irmãos. A afirmação cortou a tensão no ar, e a sala pareceu girar em torno dela, enquanto o mundo desmoronava. O que isso queria dizer? Como? Sofia sentiu uma onda de emoções a derrubar, uma mistura de choque, dor e confusão. O que mais havia escondido? O que essa nova verdade significava para ela? Para Lucas, o legado estava mais entrelaçado do que ela poderia imaginar. O olhar de Lucas se voltou para o pai, um misto de raiva e confusão aflorando em seu rosto. Por que você nunca me contou? Por quê? Isso não era importante. O ar parecia denso, como se os segredos guardados estivessem prestes a sufocá-los. E assim, enquanto a construção emocional estourava em um crescendo, a voz da mulher, a tia de Sofia, ressoou novamente, um eco de alerta. A verdade pode te salvar ou te destruir. É hora de escolher. Uma nova onda de pânico se formou, enquanto coração e mente lutavam para absorver tudo. Sofia, Lucas e os adultos estavam prestes a cruzar uma linha que alteraria tudo o que conheciam. Entre a revelação, o desespero e a confusão. O que eles fariam agora? O que mais os aguardava ao final desse caminho entrelaçado de segredos? Sofia estava sem reação. Irmãos? A palavra ecoou em sua mente como um trovão. Era como se um chão que ela nunca soube que existia desmoronasse sob seus pés. Lucas, ao lado dela, a olhou com a mesma expressão de choque. O que isso significava? Tudo o que eles pensavam que sabiam estava se desintegrando. No meio do caos, o pai de Lucas respirou fundo. Sim, sua mãe e eu temos uma história que envolve muito mais do que apenas vocês. Ele hesitou, seu olhar se perdendo por um momento antes de continuar. A condição genética que afeta sua mãe é hereditária e se conecta a uma linha familiar que envolve muitas outras pessoas. As palavras dele eram um labirinto de confusão e misteriosa revelação. O olhar de Sofia variava entre tristeza, raiva e um sopro de esperança. Mas como isso tudo poderia ser real? Olhando para Lucas, ela percebeu que mesmo após tudo, ainda havia algo que os unia. Um fio tênue entre eles, ainda resistente. A enfermeira, que até então observava em silêncio, interrompeu. Precisamos dar prioridade ao tratamento de sua mãe. Mas a verdade pode ser nossa aliada nesse momento. Sofia e Lucas trocaram olhares cheios de perguntas, mas, infelizmente, não havia tempo para mais. Quando foram levados para a sala de emergência, o ambiente era um frenesi de barulhos e luzes brilhantes. Eles se separaram enquanto os médicos lutavam para estabilizar a mãe de Sofia. É claro que ainda havia um peso em seus corações, um desejo de que tudo aquilo não fosse verdade. E se perdermos todos? Lucas murmurou, a voz cheia de dor. Sofia sentiu um aperto no peito. Não podemos deixar que isso aconteça, ela respondeu, determinada. Precisamos lutar. Um silêncio pesado pairou entre eles. O amor e o medo dançavam na atmosfera, e a tensão estava no auge. Então a tia de Sofia fez uma aparição inesperada. A origem da sua condição é o segredo que mantém vocês unidos, e também pode ser a resposta que vocês precisam. Sofia estava prestes a perguntar o que queria dizer, mas antes que pudesse, as portas da emergência se abriram. Os médicos chegaram.
parecendo acariciar a esperança enquanto traziam notícias que poderiam mudar tudo. Estamos prontos para a cirurgia, mas precisamos que você esteja com a mente clara, Sofia. O que vai decidir agora pode afetar tudo, disse o líder da equipe médica. As palavras dele penetraram na mente de Sofia. Ela nunca imaginou que sua vida e a de Lucas estivessem tão entrelaçadas. E agora, a escolha estava em suas mãos. Finalmente, ela se virou para Lucas, uma mistura de desespero e esperança desenhada em seu rosto. Vamos fazer isso juntos, independentemente do que descobrirmos depois. Era um pacto silencioso, um entendimento mútuo que iniciaria uma jornada pelas brumas do desconhecido. Eles eram mais do que amigos agora. A conexão que compartilhavam havia ficado mais forte, ameaçando abalar até mesmo seus medos mais profundos. E assim, no meio de incertezas tão pesadas, enquanto Sofia se preparava para a cirurgia, um novo dia começava a despontar no horizonte. A verdade estava prestes a se revelar. Então, sob a intensidade do momento, algo começou a brilhar entre eles, uma faísca de esperança. O futuro os aguardava. Uma última pergunta pairava no ar: até onde seriam capazes de ir em busca da verdade? E agora, se você chegou até aqui, é o momento de mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final tão impactante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta trama de segredos e revelações. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.